Bom dia. Meu nome é Felipe, tenho Pedro. A gente vai apresentar agora o anexo 1 do módulo das descrições das funções tecnológicas gerais, tá? Nós vamos abranger no total, deixa eu pegar aqui, vamos abranger 56 funções com um mínimo de 70% de atendimento. Então, ao final de cada apresentação que a gente fizer aqui de alguma das funções, eu vou pedir para que a mesa diga se atende ou não o que vocês colocaram no edital, tudo bem? Vamos começar. Item 1. O sistema poderá ser fornecido através de um sistema único, ou através de módulos, ou através de funcionalidades de sistemas interoperáveis, desde que cumpra todos os requisitos de integração e disponibilidade de funções para as diversas áreas de município que utilizarão o sistema, em estrita obediência ao requerido no presente edital e seus anexos, em especial em rigorosa obediência ao que disciplina este presente termo de referência com todas as funcionalidades e seus requisitos. Certo, então. O que eu estou demonstrando aqui agora na tela é o nosso módulo de acesso, onde você colocando o seu usuário e senha, vai aparecer a permissão de todos os sistemas do que você tem acesso. Como, por exemplo, vocês são TI, vocês vão ter acesso a todos os sistemas. Mas, por exemplo, vamos pegar o João aqui, por exemplo. Ele só tem acesso à contabilidade e folha. Só vai estar habilitado ali a contabilidade, o folha e o folha de prestação de contas ele está acessando. Tranquilo? E eu acredito que esse seja mais fácil para estar acessando, porque você não precisa colocar o login e senha toda hora. É só você colocar uma vez, clicar no sistema que você deseja, ele já vai abrir para você a tela normalmente, sem pedir novamente o login e a senha. Ok? Tá. 2. Banco de dados, base de dados, deverá ser único e estar residente no servidor de dados em nuvem e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados desse banco de dados de modo online. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente qualquer outro usuário, ao acessar o mesmo registro, deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida. O banco de dados, a base utilizada é única, nós utilizamos o módulo 2, que ele serve, e elas são distribuídas conforme os sistemas. Cada sistema vai ter a sua base e vai ficar disponível para quem quiser acessá-la, exceto a base que fica com a prefeitura, já que é uma lei do CEFIC que faz com que a base fique com a prefeitura. Mas, por exemplo, essa base que nós acessamos, que é a base de teste, ela fica no servidor em nuvem, ela acessa através de um endereço de IP, e com ela eu consigo fazer as alterações, inclusões e alterações, conforme foram descritas ao decorrer das outras apresentações que nós fizemos com uma inclusão em algum sistema, ou uma alteração em algum sistema, que o jogo acompanhou a gente. Todas elas são feitas em tempo real, então assim que uma informação é gravada e ela aparece uma confirmação que foi inserida, alterada ou excluída, o próximo usuário que visualizar a informação, ele vai ter a possibilidade de visualizar, já que ele está acessando a mesma instância do banco. Uma coisa que eu queria ver contigo é o seguinte, você colocar energia aqui no próximo municipal, você consegue acessar essa barra? Se diz ali no passo e acabar a energia do servidor? Você está sem energia, se você estiver em nuvem, se você estiver com notebook, sim. Se você tiver internet e o servidor seu tiver com energia, acessa. Sem energia a gente não consegue fazer nada. Os dados em nuvem ficam alocados no servidor próprio de vocês ou vocês terceirizam algum data center ou coisa do tipo? Vamos seguir o edital, que se algum item perguntar sobre isso, senão a gente fica entrando em um detalhe, por exemplo, de terceirizado. Esses detalhes técnicos aí são mais para, se algum item for solicitar. Mas tem que falar nuvem, né? Por exemplo, a gente pode pegar como esses dados. Peraí que eu vou ver onde fica. Respondo para vocês. A gente pode marcar o 2 e continuar, depois a gente só retorna só com essa questão do 2? Ok. Tudo bem. Vou marcar o 2 aqui. Os usuários deverão ter acesso online às informações do banco de dados somente a partir da aplicação ou do sistema. Eu vou abrir um relatório. Vou colocar atividade do usuário.
usuário. Vamos imprimir. Pronto, aqui como você pode ver, a gente tem os dados que estão no banco de dados, sendo demonstrados no relatório. Olha aqui, por exemplo, que eu estou... deixa eu aumentar aqui vou colocar aqui em 200%. Aqui, tudo que eu fiz no módulo de acesso, a partir dos dias, ele já tem aqui as informações. O usuário fez o login no sistema através da estação JL, as permissões de usuário, o direito de acesso, tudo que eu estou fazendo já está aqui registrado. Tranquilo? Item 4. A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo, dispensando o uso de ferramentas do banco para controle de acesso. Isso seria o nosso grupo de usuário. O que seria isso? A gente definir, através de grupos, quais são as permissões de cada usuário vão ter. Por exemplo, administradores vai ter acesso ao sistema da Folha, como usei por exemplo, a tudo. Medicina do trabalho. Quem está nesse grupo de usuário, ele só vai ter acesso à tela da medicina de trabalho. E, por exemplo, temos aqui na contabilidade a consulta, que seria apenas para visualizar relatórios. Isso seria nosso jeito de estar colocando as permissões assim para ter acesso ao que definirem por esse grupo. Por Além exemplo, de ter um usuário para entrar, você está dentro de um grupo de usuário para não fazer operações que o usuário não deveria fazer ou não deve fazer no seu dia a dia. Além de ter que ter um usuário, ele tem que estar vinculado a um grupo de usuário que faça sentido com a função dentro da prefeitura. Poderá ser ofertado sistema híbrido, ou seja, parte do sistema poderá ser desktop e parte poderá ser web, desde que a base de dados utilizada seja exatamente a mesma. Não se admite, nesse caso, sincronização de dados em ambientes diferentes. nossos módulos serão por desktop, né? A folha, contabilidade, compras, almoxerifado. Nós também temos as nossas aplicações, que seria o portal da transparência, o portal cidadão, o portal do RH, o acesso online. E todos eles utilizam as mesmas bases que estão sendo utilizadas no sistema desktop. Então todas as informações que eu gravo, incluo, altero ou faço alguma modificação no sistema online, como o lançamento de uma guia de acesso online, também fica disponível para o lançamento do ISS local. A base de dados é exatamente a mesma. Só uma dúvida, a apresentação do sistema de protocolo, né? Se eu não me engano, vocês usam uma base web, ele é web? É web. Sim. Sim, É web. é web, né? Todos os Ele é sistemas que estão sendo 100%. apresentados aqui está web. Você pode ver que a gente conecta na internet, ele está na nuvem. Mas o protocolo não tem instalação nenhuma, Ele só é web. isso, O portal 100% também, né? web. o Os portal portais da não tem transparência, instalação. Portal cidadão, Não tudo tem todo. interesse no servidor nosso. Não. Não, isso são apenas links disponíveis na web para que o usuário possa acessar. 6. Deverá haver padronização das interfaces do usuário final, permitindo que haja diferença entre elas apenas para o tipo de tecnologia utilizada, web desktop, executando-se interfaces de eventuais funcionalidades e configurações de ambientes ou do próprio sistema. Contudo, no mínimo, quanto à tela de acesso principal do sistema, posição dos botões que representam essa quantidade de funcionalidades de navegação, deverá haver padronização para o sistema, seja qual for o modelo ofertado. Quando existirem ambientes híbridos, deverá existir padronização para cada um dos ambientes quanto à tela de acesso principal do sistema, posição dos botões que representam interações com banco de dados e funcionalidades de navegação. Então, eu estou abrindo os dois sistemas aqui da folha de pagamento e a contabilidade. Só um minutinho. Acho que demora um pouquinho, porque eu tinha um portal. Tá, Tá com- tá caindo de novo. que a gente tá com a rotina com a internet do celular para estar chegando aqui e tá oscilando um pouquinho. Não tá local a base, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Todos os nossos sistemas do desktop eles vão seguir essa padronização. O que seria? Os menus ali em cima
Ali, por exemplo, temos cadastro, funcionário, autônomo, fichas mensais, etc. E o submenu ao lado esquerdo. A partir do momento que eu clicar em algum dos itens do submenu, vamos clicar aqui em escalas, ele vai abrir do lado do submenu na parte direita. Na contabilidade, seguimos o mesmo modelo. O menu em cima, o submenu ao lado. Ao clicar o item do submenu, só um minutinho, caso na internet. Ele vai abrir ao lado direito. A gente segue uma padronização nos nossos sistemas. Todos são seguidos dessa forma. Tanto de layout quanto de esquema de cor, então módulos de contabilidade vão ter os ícones, por exemplo, na coloração vermelha, e os menus vão ser highlights com vermelho, o módulo de folha vai ser no azul, o suprimento vai ser no verde. Todos seguem o mesmo padrão, mudando o que o usuário vai fazer, dependendo de qual módulo que ele está acessando, quais são as telas que ele vai acessar. Mas a ideia de layout é a mesma, o grid de layout é o mesmo, para não ter muita discrepância entre contabilidade e folha, entre contabilidade e PTU, por exemplo. Tudo bem? O sistema deve ser executado em ambiente multiusuário, ou seja, permitir a utilização simultânea por vários usuários. O sistema ele pode estar sendo acessado por usuários limitados, para quem tem acesso. Eu estou abrindo aqui novamente o sistema da Folha para a gente estar colocando como exemplo. Acho que caiu a internet aqui. Dois pouquinhos. Caiu a internet. Ah, você tá cheio, né, cara? Só um minutinho, só que caiu aqui, ele vai dar um erro de conexão. Esses são os problemas de ter nuvem, né? Caiu a Eu acho que internet. caiu em geral, tá? A minha caiu também. Não, a minha tá com dois piquinhos, a hora que cai dois, ela Eu acho que é problema na Vivo. Caiu que eu tava na ligação. passa aí, não é? Olha, o primeiro tava tudo cheio. Vocês não conseguiram fazer Tá funcionar também? na nossa internet? Não, por causa da VPN, ou vocês têm algum bloqueio. Aí a gente achou melhor tocar por aqui. Mas aí quando a gente configurar, a gente pede a liberação da porta. É uma questão de firewall, que deve Isso. ser criado. É. Aí a gente falou, vamos tocando por aqui. Aqui caiu não. É, caiu em geral, eu acho. Aí, tá voltando. Veja. Voltando. Deixa eu ver. Aqui. Aqui é quando eu posso lá no telefone. Tá fraco mesmo. Oi? Não, tá falando, tá sem internet. A torrinha subiu, só que aquele que fica 4G lá subiu. Somente chamadas emergenciais. Esse é o bom problema. Não. Desliga e liga. Aí, agora foi. Vai lá. Aí, agora sim. Voltou? Uhum. Deixa eu ligar a VPN novamente. Só pra gente complementar o 2, a gente tem local E, no data center cabe local E, tá? E dependendo do volume temos um data center próprio, mas acho que vocês o volume é bem grande, né? Então provavelmente vai para local E. Principalmente na tributação, né? Sim, Quanto mais as luzes pesa, que né? mais pesa. Né? Mas é uma empresa que está aí no mercado há muito, a gente já faz tempo que usa ela, não tivemos problema. Vocês têm problema com LGPD? Quem que é o responsável aqui? A cultura ainda está se adaptando. Porque lá fala que você não pode, então vocês têm que normalizar isso aí, tá? O ideal seria, vocês terem um servidor agora, no início, para vocês se adaptarem, pôr um servidor aqui, o que vocês puderem. O CIAFIC não pode sair do servidor. Que a câmara é para quem for, isso não pode sair. A lei fala que é no local.
Mas aí vocês têm que estar bem Tá adaptados bom. com a LGPD, tá? Então, o servidor, servidor aqui, como o servidor da câmera também. O Tá. servidor daqui, a CEPIC vai ficar aqui, né? Com vocês. Deve, né? Tem que ser, não tem como, né? E aí ele não pode ser em Uber, né? Ele fala que ele manda que seja no local. Tá? Ok. Respondido a dois? Tá bom. Beleza. Por enquanto é isso. Vamos mandando. Vou pegar a proposta de Tá bom. implementação. Não, beleza. Desculpa aí. Falou. Tchau, Podemos tchau. dar seguimento? Você tem 7? Certo, então. Aqui você pode ver, estou com o meu usuário, Pedro Moraes, e agora você está com o usuário do Felipe. Vamos colocar aqui o executivo. Como vocês podem ver, os dois usuários acessando ao mesmo tempo, podendo estar fazendo as realizações desse sistema no módulo de acesso. Ali o Felipe Ferucci e o Pedro Moraes. Independente de quando o usuário precisar acessar, ele pode acessar. Pode acessar. quiser. Na máquina diferente ou na mesma máquina, se for o caso necessário. E tem 8, o sistema deverá ser multi-exercícios, ou seja, permitir que o usuário acesse informações de exercícios diferentes, deve permitir o acesso de quaisquer exercícios sem necessidade de série de sistemas, sendo vetada a utilização de mais um arquivo executável por módulo do sistema quando este existir. Aqui a gente tem em exercício, você já pode estar clicando aqui e filtrando qual exercício você deseja. No caso aqui colocamos apenas a 2022 para teste. Coloquei o modo da folha que é no meu setor. Então, esse sistema aí, vou pensar um pouco, ele faz a verificação se o sistema está instalado, O sistema da. Você Ele diz vai os usar dados Ele anteriores? vai te liberar, Vai. além dos sistemas que você tem permissão, os sistemas que estão instalados na sua máquina. tem como você mostrar essas pastas aí, então, para feita a instalação? Claro. Só. Esqueci de mostrar ali, mas apareceu a mensagem que eu estou acessando o ano de 2022 e o exercício de 2023. Aqui pronto, você pode ver ali a validade de 2022. Estamos na folha. Como que é criada essa estrutura de pastas de instalação por exercício? Podemos criar assim. Só. Aqui. Não aparece as coisas. Aqui estamos no disco C, onde a gente vai estar colocando os anos. Aqui você pode estar. Voltar aqui para estar apresentando. E a gente faz a instalação dos outros sistemas. Aqui é a contabilidade 2022, 2023. A gente pode. Aqui é a folha 2022, folha 2023. Você vai fazendo a instalação assim a partir do que vai estar acessando os módulos anteriores. Não, o sistema sempre vai verificar se existe essas pastas. Não vai precisar assim, de um técnico de TI ir lá e criar essas pastas. Se já tiver instalado, Se já ele vai instalado, abrir, sim. se não tiver instalado, Porque às vezes, eu já trabalhei com sistema parecido, você tem que ficar copiando e recriando a pasta na mão, né? Mas se for exercício, Por exercício. agora Ele não chama, não, pelo menos nas versões que eu trabalhei com ele, ele não faz na hora que esse processo faz. aqui cada troca de ano, a versão ela já cria automática essas pastas. Então, eles fazem esse processo, então o sistema ele tem que esse exercício, ele vai fazer essa verificação com 100%. eu posso te falar que o exercício, a partir do momento que ele troca uma nova uma versão, pasta aí, ele vai ver, consegue rodar, se ele pegar excluir essa pasta que está aí, pedir para Se não ele. criar a pasta, Não vai. vai porque na pasta que ele guarda o parâmetro. Mas quando o do senhor banco. percebe que a pasta, É, o usuário entrou e apagou por acidente, ele não consegue entende perceber. que tá lá O e usuário exclui a pasta? Não. assim por acidente, digamos assim. Às vezes na atualização o sistema não cria essa pasta. Ah, tá. Falha no Não, processo de mas atualização. aí vai ser cada máquina. Se a máquina tem proteção alta, Não, normalmente Desde a que a proteção- máquina tenha permissão geral na pasta ela faz. de atualização que a gente usa, que é o enviar e receber dentro do
da Normalmente, instalação, essas ele não vai configurações são travar. feitas. Ele não vai travar. São feitas uma mesma assim. na Então, hora que precisa faz. ver se o Windows não está deixando a pasta como somente leitura. Quando acontece problema de atualização, você pode verificar que a pasta está como somente leitura. Aí ele não tem permissão para excluir e colar no lugar. Principalmente Desde antivírus, que tá? tenha permissão, você não vai ter problema. Isso não acontece. E se ficar em nuvem, a O Avast atualização é exclui, automática. o Windows tá? Defender Exceções, dependendo. os antivírus, mas mesmo assim. Ó, vamos pegar no princípio o seguinte, quantas máquinas você tem aqui? Aqui são. 200 máquinas? Não, 90 máquinas. 90 máquinas. Quantas dá problema? As que mais dão problema são da aplicação. Tá. 5 máquinas. Da Então o aplicação, sistema da funciona. Tem que ver o que está acontecendo com as máquinas. Você não pararia as 90, certo? É, Então a ele gente cria, ele sempre- faz automático. Aí a gente tem que vir nessas máquinas, aí a gente tem o pessoal do TI, dá uma olhada para vocês, né? Pode passar para você. Geralmente antivírus, um bloqueio, tá? Isso pode acontecer. Aquelas sim. permissões do Windows, geralmente é ela que mesmo acaba com todas as voltando. permissões, mesmo assim ainda ocorre. Entendi. Não é para ocorrer. Não é para ocorrer, porque você imagina que as outras estão Às funcionando. vezes, igual no sistema atual, quando você usa o protocolo 2022, ele verifica se existe o exercício e começa a criar. Se a pessoa clicar em outro sistema, ele já não faz. Então a verificação fica só no. O nosso protocolo é 100% web, você já não vai mais ter Você esse não vai ter esse problema. problema. Então, mas fora isso, então, nesse ponto, dá para passar, sim. Mas realmente tem essas dependências do conteúdo. Mas aí a gente faz assim, quando nós vermos a equipe É, que vir aí não é instalar, uma dependência você já que sabe é- onde é. Então aí a gente verifica todas essas E configurações. outra da máquina. coisa, não é uma pendência, porque a pendência é com a empresa atual. A nossa a gente vai colocar para você ver se funciona, Funciona. né? Item 9. O sistema deverá permitir a emissão de relatórios com a possibilidade de personalização do layout e impressão de brasões definidos pelo usuário. Vamos lá. Em relatório, a gente pode estar definindo a nossa personalização de layout. Se a questão de criar imagem também, ele já passa. Aqui a gente pode estar colocando o brasão também, colocamos o brasão ali de... 120 por 120, não, vai ser único, né? É, o brasão ele é único. Ele colocou ali, ele vai para todos os relatórios. Agora ele vai pra pra todos os- tá? Isso aí a gente já manda para vocês tudo pré-configurado, tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilos. O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos no mínimo RTF, CSV, PDF, HTML e XML. Vamos lá, novamente, vamos gerar um relatório. Pesquisar aqui, primeiro relatório. Ao clicar aqui em salvar, a gente tem, só um minutinho, a opção entre Dá para ver bem lá em cima? Quer ver ali, Ela- PDF, quer que eu vá? Deixa eu, será que, é que o orçamento não vai adiantar. Vamos colocar, não vai adiantar muito, é? Temos o padrão formato padrão, que é o PDF, que é o que normalmente ou o contribuinte vai querer para a maioria dos casos, mas se ele precisar, a gente pode colocar para um RPT, para um HTML, para um Excel da vida, para um RTF, Para isso aí a gente já. para qualquer. Só para registro, só Pra deixar. para registrar aqui no edital, você consegue registrar os formatos, se você quiser bater o texto aqui, Deixa eu- CSV, PDF, só para registrar. Grava- Só para salvar PDF. os formatos e abrindo nos programas, né? Mas a gente sabe que Aham, PDF, qual que era os outros, desculpa? CSV, CSV está lá embaixo. Aqui, CSV. É que gera não- o arquivo, né? É isso que você quer? Quer que Gera gere? o arquivo. Ah, tá, então gera os arquivos e abre nos programas. eu vou colocar uma pasta aqui.
PDF. Eu acho que o primeiro é chilinho. Eu uso mais que PDF, HTML, né? PDF, esse. HTML. TXT também, né? Não, TXT não. Não, HTML e XML. XML. Só um minutinho. XML. Deixa eu colocar aqui mesmo. Certo. E o outro HTML. Aqui, HTML 4.0. Deixa eu... Então. Vamos lá, teste 2. Aqui temos o CSS, o PDF, o Word, o ETF, acho que eu salvei o outro no lugar. Tá na discussão. Está na discussão. Esse CSV da tabela de edição, Esse é aí é... usado, né? Eu vou com opção. Eu só vou salvar agora o HTML. Ficou faltando que eu salvei numa... Acabei salvando numa pasta que eu não estou achando. Salva de novo. Vou só copiar o caminho da pasta. Tem que abrir a pasta branca. Salva na área de trabalho, só fechar. Aqui não... Aqui. O HTML, ele que ele cria um arquivo com várias pastas para ele, porque não é por paginação. E qualquer outro formato? XML. Tá. Fazer a mesma coisa com o XML. Deixa eu ligar. Do XML. Vou abrir como se mais vezes, só para demonstrar que ele fica aqui salvo a exportação. Diretórios. Aqui só complicou um pouquinho que a gente está acessando o nuvem e acabamos configurando as pastas, mas quando a gente faz a implantação, a gente configura uma pasta para cada área e aí quando vai fazer o salvamento de qualquer arquivo, ele já vai para a pastinha da área, tá? Então tudo isso é configurado. Então deverá possuir histórico log de todas as operações efetuadas por usuário, permitindo sua consulta e impressão para a auditoria, que é o que o Pedro já até demonstrou. Outra coisa legal para estar falando é que mesmo no sistema da folha, como da contabilidade, do compra, a gente pode estar colocando também por aqui. Deixa eu
Vou colocar A aqui no auditoria, ela tem É. tanto no geral quanto por sistema. Você consegue ter ela individual por módulo. Vou colocar aqui. Feruce. Vamos pesquisar. Opa. Aí se tiver alguma informação Então, que ele tenha ele vai feito ter- dentro do sistema, ele pode acessar também. Normalmente é o administrador que vai ter essa permissão, ou algum outro grupo de usuário que vai ter essa permissão de ver os movimentos. A gente não vai trazer porque... Qualquer data. É que você colocou Ah, um é. filtro que não tem todos, né? Aí É, vai ele pra- traz... Aí você consegue inclusive imprimir o log, tá? Mais pra frente vai ter um item pedindo sobre isso. Então, deve ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja, a quantidade de usuários deverá ser limitada. É o que a gente tinha demonstrado anteriormente, né? Como eu estava com o meu usuário e o do Felipe ao mesmo tempo, ele pode ser acessado por diversos usuários sem problemas. Não tem como te demonstrar infinitos usuários abrindo ao mesmo tempo, porque nós não somos, infelizmente, infinitas pessoas aqui. Só para vocês verem, os usuários são embaixo, né? Isso, aqui ó, usuário ao lado da versão. O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja, utilizando a mesma tabela de operação com registros distintos, mantendo total integridade dos dados. Aqui a situação de estar fazendo uma consulta, no caso de tributos, uma consulta muito extensa, aí não ocorre aquele problema de você dar tempo limite. Se Você diz, está com uma consulta numa tela, você vai abrir outra. Ele está gerando um relatório muito extenso, aí eu como Cara, outra aí pessoa depende para usar muito da a estrutura mesma do seu função. servidor, né? Se o seu servidor tiver uma capacidade, você vai conseguir gerar simultaneamente. Se ele ocupa muito o espaço do seu servidor, você corre o risco de ter uma trava, né? Isso em qualquer sistema e em qualquer funcionalidade. É até por questão de estrutura. segurança do próprio servidor, se ele vê que está se dando muito limite à capacidade dele ou do próprio sistema, ele dá uma trava para evitar qualquer problema de perca de dados nesse processo, seja uma emissão de relatório ou gravar alguma coisa muito extensa em lote, tá? Quantos usuários podem fazer a operação, não tem problema. Agora, como vai ser feita durante o processo de impressão, aí vai depender de cada variável que tiver dentro daquele ambiente. 15. O sistema deverá ser acessado com uma única senha por usuário, ou seja, para cada usuário, seja qual for o modelo ofertado pelo proponente. Esse registro deverá permitir o acesso a quaisquer funcionalidades do sistema que o usuário tenha direito. Você já foi? Aqui, uma vez que você coloca uma senha, cadastrou um usuário, ele vai acessar qualquer um do sistema que ele tenha permissão dentro do grupo de usuário dele, sem problema nenhum. Item 16. Permitir que as senhas de acesso sejam solicitadas pelos usuários em interface específica, os gestores deverão ter uma interface de monitoramento que possa liberar esses acessos. Um mecanismo de comunicação dentro do próprio sistema deverá permitir o encaminhamento de e-mail para os usuários, indicando liberações conforme ocorram de acordo com os e-mails cadastrados para cada usuário. Esse item a gente vai estar solicitando via e-mail, seguindo as normas da LGPD. Se por algum acaso o usuário não conseguir ou o administrador não puder fazer essa movimentação e a gente efetivamente depois cadastrar, e mesmo assim ele quiser solicitar para a gente, pode fazer o encaminhamento via e-mail, a partir dos e-mails que a gente disponibiliza, a gente faz o cadastramento nos padrões que forem definidos, depois a gente coloca o acesso e o administrador pode alterar da maneira que ele preferir, da maneira que ele quiser o registro daquele usuário, desde que seja dentro ali dos padrões que sejam permitidos. Aí que o texto aqui diz que o sistema deverá permitir que as senhas de acesso sejam solicitadas pelos usuários em interface específica. Então vocês não têm essa interface específica. Para o usuário para solicitar a senha, não, ele pode alterar a senha dela. Se Ele posso tem estar... a funcionalidade de alterar de ser sim a senha. Eu vou colocar um... Então ele vai receber as instruções para alterar a senha dele via sistema mesmo. Essa funcionalidade de vocês seria o que exatamente? Você pode me explicar? Permitir que as senhas de acesso sejam solicitadas pelos usuários em interface específica, os gestores deverão ter uma interface de monitoramento que possam liberar os acessos. Não, essa liberação. Esse daí é do geralmente, gerencial. Vai um a pouquinho gente no... deixa como TI. É o TI que fica responsável Porque por ter todo o acesso. Se uma pessoa vai lá Entra e no libera, gerencial, por favor. entendeu? Então você, aí vai do TI. Você fala Lá assim, em ó, lá usuário. no tributos tem a diretora, eu vou liberar para ela. Você libera para ela. Ó, então nessa tela
fecha um pouquinho só para ele ver onde você entrou, Pedro, por favor. Aqui a gente vai no usuário. Aqui no menu, vocês geralmente, a UTI que fica com essa gestão, você tem aí o cadastro de todos os usuários da prefeitura. Clica ali nos 3 pontinhos. Então, por aí, você seleciona qual usuário você quer fazer a gestão. Coloca qualquer um aí. Aí vai carregar e vocês vão ter a permissão para fazer ajuste de senha, ajuste de setor, ajuste de permissão desse usuário, tá? Então essa é a tela de gerenciamento nosso. Por aqui você consegue fazer todo o ajuste necessário. Sim. Inclusive deixar um usuário administrador, entendeu? Fora ele. Vocês já têm É um isso que responsável do vocês precisam? CEAPIC? Você vai ter que ter um gestor do CEAPIC, que é o cara que vai poder acessar É tanto o porque sistema o da CEAPIC prefeitura agora quanto são da- várias entidades, né? Aí você vai permitir isso. Aí vai do que vocês decidirem na hora. O sistema pode... Você falar, não, eu quero que libere isso para todo mundo. Isso é a permissão. Permissão sua. Quem tiver permissão vai poder fazer a gestão. Essa é a nossa tela. Seria isso? Eu pensei que era assim, pessoal, aí no site da prefeitura, tinha que ter um link lá, para ver esse link e depois da satisfação. Mas não é isso que está escrito aí. Não está pedindo link. Ele pede que o sistema deve permitir que as senhas. O sistema deverá permitir que as senhas de acesso sejam solicitadas pelos usuários em interface específica. Isso é uma interface específica para solicitar. Vai depender sempre esse sistema instalado, então, na máquina da pessoa. Não. Se for Se for para todo sistema mundo. instalado, sim. Se for sistema em nuvem, não. Para depois o usuário poder pedir o acesso. Nos sistemas desktop é assim. Se, por Nos exemplo, no desktop, ISS sim. Online, Nos ele pode fazer o sistemas em próprio nuvem, cadastro. não. São diferentes. São diferentes. Todos os sistemas web, eles são todos online. E não tem instalação. Ele só vai clicar no link. Geralmente a gente deixa disponibilizado no próprio site da prefeitura os links de acesso para o servidor, no local específico, né? E os do cidadão também no local específico para que eles tenham acesso. Esse acesso é só para o servidor ou para os contribuintes? Não, esse aqui diz, o texto diz pelos Pelos usuários. Pelos Aí, usuários. se o gestor tivesse lá, ó, então o funcionário João lá no RH, ele está solicitando para mim acesso a determinado menu do RH. Aí ele, aqui diz que deveria, como o texto diz, ter uma interface de monitoramento que o gestor visse, ó, o João solicitou acesso ao menu Então, para mas aí você verificar o consegue deixar o João lá responsável para Pra ele ele dar o acesso cadastrar. para esse funcionário novo. As Entendeu? notificações que está o usuário. Você não precisa nem receber a notificação, você pode autorizar ele mesmo a estar cadastrando. Ele é o chefe do setor, ele vai lá, Pode cadastra e dá deixar as o permissões. chefe de setor, né? Ele fala, olha, só setor vai tem consultar, o responsável. cara só vai consultar, ele vai lá, só habilita a tela consulta pro cara. Ele pode estar fazendo isso, independente de vocês. Por isso que a gente falou, basta ver a gestão de vocês, como vocês querem ver isso. Porque se você liberar para todo mundo, pela experiência que a gente teve, vira bagunça. A questão aqui é mais que o usuário solicita alguma coisa para o próprio administrador. Não seja o nosso, seja o chefe lá. Então, mas o usuário, vamos pensar o Você recebe seguinte, o notificação. usuário, É, ele ainda- entrou hoje. Nesse caso Aí ele ele- ainda não é usuário, né? Isso. É uma pessoa Ele- nova. O RH vai contratar ele É. hoje. O RH tem que solicitar isso para você. Alguém tem que dar essa permissão. Ou ele solicita para o gestor, vamos supor que seja você, ele vai solicitar para você que você cadastre ele. É um novo Essa servidor. solicitação que o texto diz que teria que ser interface específica do sistema. Que o gestor da RH mandasse para mim, naquela interface de vocês ali, que ó, tal fulano. Então, o que ele pode estar fazendo é ele cadastrar. Tá vendo o cadastro da pessoa? Cadastrou. Vocês não têm um sistema que deu o alerta lá, que fulano e tal pediu o alerta. Cadastrou. Não. Não, porque normalmente eles usam um doc, recebe a solicitação por um doc, aí você acessa o sistema, né? Você não tem um painel ali, ó, fulano e tal pediu tal coisa.
Hoje a gente recebe ou por É, e-mail, na ou web a celular, gente tem, o protocolo é assim porque ele é web. Num sistema desktop não tem como, porque se eu ainda não tenho o cadastro no sistema instalado, como ele vai entrar no sistema para pedir acesso? não, o administrador que tem o acesso diz que recebeu um funcionário novo da captação do PTI para... O desktop não, a gente tem no web. No web funciona assim, no desktop não. Mas é só o protocolo, então, dos outros sistemas. Todos os portais e o protocolo. Os demais Só o não. web. Como que vocês fazem hoje? É via memorando, O responsável joga lá no doc e avisa você, seria isso? o RH, O captação, RH solicita. admitir um funcionário novo, eles Se você quiser que esse trabalho seja lá do RH, você habilita ele para ele cadastrar e dar É que isso vai ser permissão. no sistema, facilitaria para a gente saber o que o usuário vai ter acesso, a quais menus É, ele vai ter não. acesso. Porque esse Não, Eu então, entendi o que mas você veja bem. precisa. Quem vai definir o que ele vai ter é o responsável da sala, certo? sim, então se ele me jogasse no sistema, É, ele marcava hoje, Diogo, é. o nosso protocolo web é semelhante a um doc. Então, se for pelo protocolo, vai funcionar da forma que funciona hoje. Então, é que a gente faz por um doc, não queria fazer por um doc. É isso. Ah, tudo Queria fazer bem. direto na interface. É algo O que que dá você- para ser feito, mas hoje não tem. Um exemplo, O que você pode fazer, talvez, seja o responsável do departamento vem lá e cadastra a pessoa lá, cadastrou a Maria. Aí ela entra no seu e-mail, no caso, e manda, cadastrei o funcionário 45, preciso de acesso. Aí você dá acesso para ela. Ela não precisa passar toda a documentação para você, está digitando. Ela mesma pode fazer. Só um exemplo, teve um setor que solicitou cadastro para um usuário, para nós. Aí a gente liberou, só que a pessoa, o chefe do setor não soube especificar exatamente a função desse funcionário. Aí foi liberado um menu que a pessoa não deveria ter acesso. Então, se tivesse no sistema, a chefe do RH me mandou aqui, funcionário X vai acessar menu tal. Mas já mudasse no sistema. Já marcava no. Aí seria uma segurança até para nós. Poderia acessar. Aqui Então, mas a Almeida, e que se é a chefe do RH, mandou. cada responsável de setor tivesse o acesso do cadastro do setor dela? Porque aí ela ia cadastrar os funcionários dela e ela ia E pôr o ela acesso de cada um. Isso a gente consegue fazer. É só responsável questão por de dar- parametrizar, entendeu? Então, o RH vai ter acesso a cadastrar os funcionários do RH, o administrativo vai ter acesso a cadastrar os usuários do administrativo. Quando ela entrar aqui e fazer o cadastro e for no grupo, abre o grupo um pouquinho, Pedro, por favor. Só para. Não. Dá pra mostrar aqui. Isso. Então ele vai clicar referente ao setor dele, que é o RH, por exemplo. Desce um pouquinho. RH. Estava lá em cima. Aqui, setor. Então ela vai falar, em quais módulos ele vai ter acesso. Vai ter acesso à folha. Dentro da folha, qual grupo ele vai poder acessar? Clica ali. Aqui tem Isso, três então aqui. ele vai poder acessar só consulta. Então o próprio gestor do departamento, cada um faria o seu. E aí é ele que liberou, vai gravar log, que ele acessou com a senha Hoje a gente dele. centraliza. Mas vocês também Hoje terão tá- acesso a Hoje a gente isso. centraliza no TI porque não são muitos departamentos, para não liberar isso para muita gente, para não virar bagunça, a gente centraliza na gente. Sim, hoje a maioria Aí- quem faz é a TI. Só que aí ocorre o problema que você falou, né? É que eu acho que vocês entenderam. Pessoa O não texto, soube a gente pedir. teria um painel para fazer isso. solicitar para nós, Eu entendi. faz minutos que não se sabe. Eu entendi. Dá pra fazer. Hoje não tem, de fato, dessa forma. Tá? É algo que daria pra fazer. É possível fazer. Certo, então. Segundo lembrar, possui a interface para a criação de grupos de usuário com perfis específicos, que é o próprio grupo de usuário, no modo de acesso. Se precisar fazer uma manutenção no grupo de usuário, é possível fazer a criação sem problema nenhum. Vou colocar aqui em propriedade. A gente já vai estar mostrando que os próximos itens vão ser só referente a isso. O item 18, o sistema deve possibilitar o cadastramento de grupos de usuário que possuam atribuições e direitos semelhantes. Só um minutinho por causa da internet.
E isso eu já vou comentando sobre o 19, o 20 e o 21, que também vão falar sobre os grupos de usuários. O 19, o sistema deverá permitir que na criação de um grupo de usuários seja possível incluir funcionalidades de quaisquer áreas da prefeitura que utilizam o sistema e os respectivos acessos desejados para cada usuário, e ainda a nível de comandos possíveis multidados, alterações, exclusões e visualizações. O item 20 fala sobre que no cadastramento do usuário deverá ser possível associá-lo a um grupo de usuário existente, herdando Ok. todas as características de segurança definidas para o grupo. É o que a gente chama. Pode falar. Só na configuração do grupo ali, se você puder abrir, por favor, só A gente tá abrindo a aplicação da internet, ele tá oscilando bastante aqui pra gente. Mas é feito menu a menu, né? Isso, menu a menu. Você pode estar bloqueando também pra incluir, pra excluir. Tem Pode como estar clonar fazendo grupo? isso. Oi? Tem como clonar grupo? Como assim você diz? Pegar todos. Pegar um existente, clonar e mudar o nome? Modelo? Se eu não me engano, Não. Tem como Tem como- copiar. copiar. Aí depois você pode entrar nele e mudar Ele alterar o que uma você coisa quiser. só. Se você quiser clonar um que já É isso que existe. você precisa? Sim. Ah tá, eu que tinha Consegue. entendido como se fosse gravar um modelo, depois só pega esse modelo e faz de novo. Mas se você já É, tem ele usuário. criou um grupo consulta com É. 5 telas. Ele quer criar mais um consulta, só que como ele tem quer grupos incluir uma parecidos, sexta tela. Então Pode ele fazer clona dessa igual, aí Sim. se abre o Isso. grupo e edita o que vai ser diferente. Como Você são consegue. várias funções, às vezes tem Isso. grupos parecidos, só muda uma coisa. Isso aí você pode criar quantos você quiser. Quantos grupos quiser. E permitir especializar os direitos de acesso ao usuário que esteja vinculado a qualquer grupo, que é a mesma coisa que a gente já entra nos outros anteriores, até o 18, 17, 18, 19, 20 e 21, que vão falar dos grupos de usuário e inclusão desse grupo de usuário para um usuário específico. Não tá. Dois piquinhos só. Não tá indo. Vou colocar aqui pra pegar. Eu vou colocar um. Não dá. Faço internet aqui no chão. Calma que vai. Bora, velho. Respira. Se você ficar clicando, vai travar. Acho melhor Deixa você ficar ele. aqui, ó, segurando o celular Deixa no ele alto, assim, ó. pensar. Vou colocar aqui distancial. Pra gente ver se o músculo. Ah, o Kelvin alcança a antena. Dá pra ele segurar. Aí vai dar sinal. Vou colocar só. Não tá carregando lá. Aí, agora carregou. Você pode ver, como a gente tinha falado, é menu por menu. Você pode estar, no caso aqui a gente colocou medicina do Tem que trabalho. selecionar todos para ajudar ali embaixo. Caso queira fazer de tudo e tirar só 2. Então, pra você não ficar lá, tic. Vamos selecionar todos. Tem um menu de pesquisa também. Né? Isso, também. É o que você está vendo ali, tela a tela e a nível de execução também. Então você vê que tem um bloquear para incluir, alterar, excluir. Você quer que o cara só inclua. Isso, exatamente. Então tá. Então, só um adendo aqui com o item 24, não sei como é. Só pra gente fechar essa Só para a parte gente do fechar grupo, também, se a do gente grupo dá de uma olhada usuário. no 24 e 25, o sistema deve permitir o cadastro de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade, É o que a gente- seria o grupo do usuário. E o 25, definição de acesso aos usuários das funcionalidades a nível de comando de alteração, exclusão e visualização, Que que é é incluir, alterar e As excluir. 3 colunas ali. Exatamente. Então a gente fecha 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 nesse grupo de usuário e a inclusão dele, tá? Vou só fechar aqui agora. Aqui no item 23, é isso? Tá. 23 deverá ser possível um usuário trocar a senha de acesso ao sistema sem depender de interferências dos responsáveis pela área da tecnologia e informação. Essa troca deverá manter o histórico de acesso baseados no usuário e não na senha. Eu vou colocar um usuário no nosso teste, é que como a gente é usuário da empresa, é administrativo, então a gente não pode estar trocando por esse módulo de acesso. Eu vou colocar o usuário teste que eu criei aqui. Ponto Lima, 1, 2, 3, 4.
Aqui, ó, na tela desse servidor, por exemplo, que a gente fez para teste, tem uma caixinha aqui, senha, aonde ele pode estar alterando. Onde ele vai colocar a nova senha dele que ele deseja, confirmar e salvar. Aí o que a gente pede também é para que quando ele faça isso, ele deslogue do modo de acesso e entre novamente para ele conseguir entrar com os sistemas novos com a senha que ele criou, que ele Acabou de alterar. Acabou de alterar. Exatamente. Item 28, permitir que a ferramenta de realização de restauração de backup tenha opção para instalações totais ou parciais, ou seja, permitindo a inclusão de quaisquer tabelas para procedimento de recuperação de backup. Esse item a gente atende pela ferramenta Acronis. Já ouviu falar? O que você quer? Vamos demonstrar então para você. Só um minutinho. Vamos aqui. Login. Só um minuto que eu vou pegar o usuário assim aqui, certo? Aí, carregou. Mesmo. Aqui é onde a gente faz o nosso backup. Por questões assim, eu não vou estar demonstrando agora para estar fazendo a alteração do backup. Como a gente está com a rede do celular, já demoraria normalmente. Agora com roteando através dos dados móveis, vai demorar muito mais. Mas aqui é onde a gente faz o nosso backup. E para a gente estar restaurando, é só a gente vir aqui em gerenciamento, onde a gente restaura o nosso backup. Como não tenho nenhum feito, ele não vai estar demonstrando aqui pra gente. Mas a gente faz sim a nossa alteração. Os restauramentos de backup, no caso, desculpa. Alguma dúvida? Pode passar? E a gente vai fazer aquela ferramenta Acronis, todos os backups parcial ou total. É que como não está pela vez, a gente não pode demonstrar, que senão demoraria muito mais tempo do que deveria. O sistema deve conter a ferramenta, isso aqui eu queria até conversar com vocês para entender um pouquinho melhor. O sistema deve conter a ferramenta própria para a realização de backup e restauração de dados em formato próprio, que é o que nós temos a ferramenta Acronis, permitindo a conversão natural de plataformas de banco de dados independente das ferramentas. Para esse item específico, a demonstração deverá ser realizando o backup de qualquer uma das tabelas da SGBD, utilizar a demonstração com funcionalidades do próprio sistema proposto, e a mesma tabela deverá ser restaurada em outro banco de dados diferente do primeiro fabricante. Aqui nós temos a restauração em formato .back, que é o formato padrão que o SQL Server gera a partir desses backups. A prefeitura utiliza, por exemplo, uma Oracle, ou utiliza Mongo, ou utiliza um Camila DB, alguma coisa do tipo, ou utiliza só a partir do SQL Server. Porque se vocês usam a partir do SQL Server e não utilizam a partir de outra, não tem por que eu gerar em outras fabricantes que não sejam o próprio que a prefeitura usa. Se for necessário alguma conversão, a gente pode gerar o backup no .back
configurar para ser dos padrões que a Oracle pede, ou um padrão que o Mongo pede, e depois fazer essa importação. Mas gerar em um e automaticamente lançar no outro, não tem como. Tá? Se a prefeitura utiliza algum outro banco, algum outro SGBD para fazer essa configuração, para manter o banco, tudo bem. Mas esse item a gente gera um ponto BAC, que é o padrão que a prefeitura utiliza. Se for necessário, configura para fazer nas outras, a importação em algum outro SGBD ou alguma outra fabricante, como Oracle ou Mongo. Normalmente é Só o SQL mesmo, que é o ponto BAC que é feito pelo Acronis sem problema nenhum, tá? Se acaso vier algum outro, pode fazer a configuração também sem problema Existe nenhum. uma garantia para caso o cliente futuramente utilize, durante a execução do contrato sempre tem essa segurança. Tá, tudo bem. Se for necessário, tá, para fazer a configuração posteriormente, tá? Permitir a emissão de relatórios com registro de operações dos sistemas com vistas à realização de auditorias. Aquele mesmo nosso relatório de log, onde a gente vai estar mostrando. Eu vou mostrar novamente só para deixar registrado. Aqui, ó, é o nosso mesmo relatório aqui de log, onde vai estar mostrando quando efetua o logoff, o login, tudo. Se quiser que eu imprima só para deixar visível. O mesmo item 12. Que é a verificação de auditoria para verificar que usuário que entrou, quando que o usuário saiu, se ele fez alguma alteração que ele devia, se aconteceu alguma coisa, eu quero verificar qual usuário que foi. A partir das atividades dele eu posso ter essa auditoria para dar um controle sobre o que o usuário está fazendo dentro do meu sistema. Agora você. Só um jeito a partir da auditoria. Eu vou falar isso aqui com mim. Pode prosseguir? Certo, então. Perdão. Item 34. O sistema de recursos humanos deverá estar integrado com capturamentos de usuários a serem incluídos para acessar o sistema de forma que, se um usuário do sistema for funcionário da prefeitura, o mesmo deverá ser associado a partir da sua matrícula. Código identificador de funcionário, matrícula funcional. Então vamos colocar como exemplo aqui, mais funcionário, vamos colocar a matrícula. Aqui a gente já pega a matrícula direto do sistema da folha. Vamos colocar aqui 79. Esqueci de informar aqui. Vamos colocar executivo 79. Pronto, ele já traz todas as informações que são preenchidas lá no sistema da folha para o sistema do módulo de acesso para o cadastramento de usuário. Tranquilo? 35. O sistema de recursos humanos deverá estar integrado ao sistema de contabilidade e orçamento de modo que seja possível associados contas de receita e despesa orçamentários e extra-orçamentários a eventos proventos e extensões de FOPAC. Certo. Nosso sistema é integrado sim com a contabilidade, como foi demonstrado ontem. Conforme a gente mostrou ontem no treinamento da folha, que a gente fez aquela importação automática, como a só utilizou, então a gente já faz essa integração com a RH juntamente para facilitar para o usuário. Sim, aqui é onde a gente manda o resumo definitivo para empenho, onde a gente manda o empenho do cálculo mensal, o cálculo de rescisão, diretamente para o sistema da contabilidade. Essas partes do sistema você quer que mostre tudo de novo? Que foram utilizados nos outros módulos da nossa Demonstrações a gente já passou, né? passou esses itens. Vai prosseguir? 36. O sistema de recursos humanos deverá estar integrado ao sistema de compras, a fim de que na realização de qualquer solicitação de despesa por um usuário no sistema de compras seja possível vincular a despesa à matrícula funcional do solicitante. Aqui, ó, só tirando a dúvida, nosso sistema não está integrado, né? O compras com a folha. Nosso sistema não está integrado atualmente com o compras. Dessa forma, não. Dessa forma que está entendi. essas coisas assim, de vincular o funcionário. Então, como a gente viu no Não, nosso pera. xerifado, você tem... Lá no sistema de medicina do trabalho, nos Isso. compras não. Só depois, na hora da retirada, do empréstimo, aí é vinculado como foi mostrado ontem. O item a seguir é sobre isso. No medicina de trabalho, tá? O cadastro de EPI é feito direto lá. Se for para isso, Tipo de compras, né? Agora- A medicina do trabalho compra, isso. E isso é aí, vinculado ao RH. exatamente. Isso, exatamente. É vinculado, mas não no sistema de compras. No medicina de trabalho, você vai ter essa vinculação do EPI com o funcionário. Porque a medicina do trabalho pertence ao RH. Né? Pertence ao RH, mas é um módulo.
um módulo que cuida só dessa parte aí do medicina de trabalho. Aí ontem foi mostrado, acho que o Diogo acompanhou, a tela de cadastro dos EPIs, onde eu faço a vinculação do funcionário que retirou, tenho o cadastro da devolução, mas fica dentro desse Ele módulo. já puxa os Mas olhos. já os cursos, como você precisa saber como funciona aqui. Isso, Sim, exato, tem. exato. Exatamente. É que fala modo de compra, fica meio dúbio, mas se for no Benção de Trabalho onde tem essa regulação, Se daí. for para isso, sim. Se for para outros tipos de produto, aí a gente não tem. Item 37. O sistema de recursos humanos deverá estar integrado ao sistema de almoxarifado, a fim que na realização de qualquer retirada de material por um usuário nesse sistema de almoxarifado seja possível vincular a retirada da matrícula funcional do usuário. Isso a gente foi demonstrado no sistema ontem da parte da medicina do trabalho. Só um minutinho que eu estou abrindo a parte da medicina do trabalho. Oi? Mais fácil. Ixi. No nosso sistema da parte da medicina de trabalho, ele já traz todos os almoxarifados que tem pela cidade. Aqui, por exemplo, temos o almoxarifado central, almoxarifado da saúde, almoxarifado do magistério, educação, do esporte, SST. Aqui ele já traz sim com a nossa integração com o almoxarifado Tem essa integração, tem que usar uma interface dessa interação. no sistema da... que é essa parte da medicina do trabalho, temos sim integração. Item 38. O sistema de contabilidade deverá estar integrado ao sistema de tributos, de modo que toda receita própria do município possa ser contabilizada automaticamente, ou seja, na baixa de arquivos bancários que indiquem contribuintes que pagaram seus tributos. É possível contemplar lançamentos correspondentes nas contas correntes contábeis da Receita, de modo que as receitas contábeis, orçamentárias e extra-orçamentárias sejam devidamente movimentadas. Conforme a gente já demonstrou, que a gente mostrou para a Solange que a integração nessa tributação é o seguinte, que a gente demonstrou para ela na tesouraria, quando o tributo gera uma DAN, gera uma guia para a gente vai lá e autentica ela. Tanto que eu até puxei para ela, mostrei que a DAN é a mesma que está na tributação. Então, quando a gente vem essa tributação, então vem o da DAN, a pessoa vem entrega, a pessoa na tesouraria fala, vou dar abaixo. Ele já consegue puxar lá nos 3 pontinhos que a gente clica para o número da DAN. Então eu vou lá, só confirmo que é a mesma DAN, baixo. Quando eu fiz essa baixa dessa DAN, logo na contabilidade já entra essa minha receita. Beleza? Isso para seja uma baixa de um guia eventual, de um lançamento do PTU, um ICS eventual que E a tenha, gente já tem na toda volta pra essa contabilidade. integração de tributação, contabilidade E tesouraria. com RH. Significa, na verdade, fazer o departamento quando a Exato. nova Foi aqui no- para demonstrar as essas integrações. integrações que tem. Como a gente começou lá no final, No tá final, indo com os primeiros anexos, então. representando. Tudo bem. Problema. Item 39. O sistema de contabilidade deverá estar integrado com o sistema de tributos, de modo que na realização de pagamentos a um determinado fornecedor que esteja em débito com o município, o sistema de contabilidade receba a mensagem indicando a existência destes débitos. Eu também não ouvi. Eu acho que foi tudo.
39. O sistema de contabilidade deverá estar integrado com o sistema de tributos, de modo que na realização de pagamentos de um determinado fornecedor que esteja em débito com o município, o sistema de contabilidade receba a mensagem indicando a existência desses débitos. Peraí, que tá... 44? Não, é o 39. Já foi, Já foi? já foi, Ah, tá. você tá lendo de novo. Não, 44. 44. Deixa ele ler, Pedro. Você fica aí no mais fácil, senão você vai se perder. O sistema achei aqui. O sistema de contabilidade deverá estar integrado com o sistema de almoxarifado, é esse, né? Sim. Tá. De modo que seja possível identificar que determinado empenho teve origem a partir de uma solicitação de mercadorias no sistema de almoxarifado. Esse nem foi demonstrado, né? Quando faz a liquidação, ele aproveita o objeto que está no almoxarifado desde que existe esse parâmetro prévio na contabilidade. Se acessar a contabilidade pode mostrar isso. Contabilidade. Até foi uma pergunta que o Solange fez ontem, como que seria, se tudo vai passar no almoxarifado primeiro, ou se vai passar na contabilidade primeiro. Vou mostrar onde que é aqui. Essas integrações eles falaram que não precisava mostrar de novo. Não quer anotar quais são os itens? Você já viu, Diogo? Porque daí a gente já pula. Passou Já todas foi as integrações. apresentado. A integração entre os módulos já passaram, né? Já mostraram. Ver os que são essas mesmo. O Carlos anteriores aqui. Mas eu deixei. Ou que vocês tiverem dúvida, que vocês quiserem ver também. Vendo na passou da conversa. Deixei aberto aqui. Pode abrir? Só para não desencar? Tipo, né? Pode parar, pode parar. Ele é mais Isso aqui podia demonstrar, não sei se já foi. Qual? Não foi no protocolo ele que foi demonstrado. apresentação. 50 aí? 56. Dela, todas as integrações pela contabilidade. Pegar o contrato, como chefado, patrimônio. Só o banco do tributo que ele vai Posso passar. usar Essa parte da também, Pedro? integração a gente esqueceu, que é uma falha nossa aqui da organização, que era para a gente
Convoca todo mundo na quarta-feira, era pra ser começar com eles. Pra ver visse tudo. juntos, Integrado. Aí cada um viu o seu, né? É verdade. Deixa eu só acessar aqui. Eu acho que você também tinha perguntado pra gente, era um banco único, se eu não me engano. Se você vê todos os sistemas, abre um sistema pra mim aqui, por favor. Ele tem um número de IP. E Servidor a gente aqui, acessa que o servidor que é um banco só. Tá. Se era banco único, né? Você tinha perguntado. Aqui, ó. Ele tá. Todos os Dá pra sistemas enxergar aí? ele marca, então. Tá bom? Dá sim. O protocolo hoje? É. Você tem aí? Lá em cima. É, lá no começo. Sua revisão a pessoa pede licença por tempo de serviço. Aí vai para o jurídico, aí para acompanhar todos esses processos, né? Se fosse um funcionário, assim, Peraí que eu vou mostrar. Aquele processo da revisão da licença. Você lê o item aí pra mim, por favor? O sistema protocolo deverá ser integrado com o sistema de recursos humanos, de modo que processos protocolizados tramitem pelos diversos setores do governo municipal associados às matrículas do funcionário municipal. Certo. Então vamos lá. Aqui na minha parte de acesso, onde eu faço toda a configuração de usuário e de acesso, quando eu vou inserir um usuário, eu coloco a matrícula, ele já traz todos os dados aqui do RH, tá? Aí aqui no protocolo, quando eu entro, eu faço a vinculação do meu usuário, que está vinculado à matrícula. Vou pegar um qualquer aqui, a qual local ele vai poder fazer esse andamento e ter permissão de acesso. Então, no caso dessa pessoa aqui, ela seria do departamento de engenharia, tá? Então, todos os processos de engenharia, ela consegue fazer o acompanhamento aqui pelo protocolo. Vou pegar um que já está aberto para vocês verem. Então, ela consegue acompanhar aqui toda a movimentação do processo por onde ele passou. E com quem esteve, com quem enviou, com quem recebeu cada fase do processo, tá? Então, esse funcionário, ele consegue receber alertas? Sim, o sistema protocolo é totalmente web, ele recebe notificações inclusive no e-mail dele, ele consegue fazer todas as assinaturas de documento por link de e-mail, sem ter que ficar acessando o link, tudo online. Tá? Inclusive o cadastro de local no protocolo, ele também é vinculado com o organograma do RH, tá? Então, quando eu dou um inserir aqui, ou quando eu faço uma alteração num já existente, eu clico na lupinha, ele vai buscar o organograma do RH para que eu possa selecionar o qual departamento eu quero inserir aqui para vínculo, tá? Aí tem 57 também é a mesma coisa. É protocolo? O centro deverá estar integrado com o centro de recursos humanos, de modo que a definição de trâmite de um processo possa utilizar o sistema administrativo da prefeitura, Seria esse terminado através do cadastro do organograma. local aqui.
58. O sistema de procuradoria deverá estar integrado com o sistema de tributos, de modo que após o encerramento de cada ano de exercício de arquivo inscrita, possa ser executada a partir do sistema de promotoria, execução fiscal com encerramento própria. É aquilo que eu estava demonstrando para Sandra, se não me engano, que toda vez que eu fecho um exercício que eu inscrevo as dívidas lá na dívida ativa, no cadastro da procuradoria, ele vai ter o ajuizamento, que eu posso gerar as dívidas, uma faixa de valor ou algum cadastro em específico, posso ajuizar e começo os trâmites a partir do certificado A1 ou A3 que o advogado possuir, que o procurador possuir, e ele começa os trâmites a partir de integrações com o Tribunal de Justiça, sem problema nenhum. Toda vez que eu tiver uma dívida, ele pode começar o ajuizamento a partir de lá, desde que a dívida esteja inscrita em dívida ativa no exercício posterior. O cemitério que deverá estar em guia do nosso protocolo de novo. Tudo a mesma coisa. Serviço de internet para o cidadão deverá estar integrado com todas as funcionalidades do sistema contratado de sucessão. Isso seria provavelmente ou o portal de transparência para os dados que foram lançados na contabilidade, Folha fiquem disponíveis para conforme eu consulta. mostrei ontem que subiu, a gente lançou o portal de transparência, subiu a receita na hora, estava tudo lá, os empenhos que a gente tinha feito, tudo lá em cima, então essa integração com a contabilidade. O salário também dos funcionários que consegue ficar pelo portal de transparência também para lá. Claro. Então tem toda essa integração com o sistema. Assim, Antes que é possível definir o que vai ou não ser demonstrado ao público, depende de como a prefeitura entender do que deve ser mostrado ao público ou não. Ok, parte de integração também. 63, se você puder demonstrar para nós, que acho que é parte do. É porque são os portais. Porque a emissão de certidão negativa junto à Fazenda Pública, que eu tinha demonstrado para o módulo de portal cidadão, que ele pode emitir uma certidão negativa de débito de IPTU e ISS desde que ele não tenha uma dívida no exercício. Emissão de contra-cheques para o funcionalismo público é o que foi mostrado ontem também. O emissão de resultados de exames realizados pelos diversos setores de saúde pública, aqui utiliza o sistema de saúde. O módulo de saúde. É que esse não foi nesse lote, então tem como demonstrar para você. Emissão de boletins escolares correspondentes ao desempenho, esse também é outro lote. Emissão de extratos para fornecedores relativos aos pagamentos que foram realizados, que é a emissão de extrato geral, o pagamento ou demonstrativo de débito no sistema de IPTU e ISS. Pode ser lá na ficha cadastral, eu posso imprimir qualquer um desses extratos. Emissão de editais e licitações sejam promovidos pela prefeitura. Isso é o modo de compras que a partir do momento que eu cadastro. Eu tenho lá no meu portal os contratos, as licitações, os protocolos. O processo na íntegra ele já pode acompanhar a partir dos portais. Extrato de empenhos realizados para os fornecedores diversos, que é o modo de contabilidade da partir do consegue pegar o empenho, né? Selecionar o empenho específico que a gente quer. E também os processos protocolizados junto à prefeitura, que é o próprio protocolo. Ele pode consultar e ver os trâmites que estão ocorrendo. Aqui está meio cortado, mas provavelmente que já ocorreram ali. Ele, a partir do módulo de protocolo, ele vai fazer isso. Esse é o último. É o último item que nós temos. Teve algum que não atendeu, Diogo? Aí esses que são educação e saúde teria que tirar da conta, né? Porque esses, como não são nesse lote, nós não temos nem como mostrar para você. Acabam ficando juntos. Teve alguma que não atendeu, Diogo? Dois? Então estamos dentro da média. Essa coisa que foi pra gente, Foi o 16, né? 16 e qual? 36? 16 e 36 não. Isso não tem. Dessa maneira não. A maneira que está escrito não. Deve estar escrito ali. Beleza. Beleza, então. Então, esse foi o anexo 1, então. Acho que atingimos todos.